Bom dia a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro. É isso aí, mais um encontro do Manhã com Dados. E hoje, gente, infelizmente, o Bergson, ele está muito gripado, ele teve uma caída bem grande nessa semana agora, e ele não pôde estar presente, tá? Para dar uma descansada, para estar preparadaço aí para o nosso próximo encontro, tá bom? E vamos lá. Lembrando que durante o nosso encontro aqui, pode colocando no chat aí, bom dia, de onde você é, qual cidade você é, a gente gosta de saber a interação do público aqui, de onde que eles estão falando, ok? Maravilha, estou vendo aqui Tatiane, Natal, Eliseu, Sérgio, Alexandre, Valdemir, Ivan, Fernanda, tem mais pessoas aqui. Bom dia para vocês que já estão aí no chat, já colocando aí o seu bom dia. Então coloca para a gente aí qual cidade você está falando, de qual região do Brasil ou de fora do Brasil, que a gente sabe que tem participante internacional por aqui, né? Então vamos lá, gente, mais uma edição do Manhã com Dados e hoje com o Rudy, que vai fazer uma apresentação para a gente como comunidade de dados, como caminho para amadurecer a cultura de dados. Eu quero chamar aqui no palco o Rudy. Bom dia, Rudy, seja bem-vindo. Bom dia, Wagner. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui novamente, né, na Manhã com Dados, compartilhando um pouquinho de conhecimento. Enfim, espero que seja aí uma manhã muito boa, que a gente possa compartilhar muito conhecimento e que a gente consiga aí ajudar vocês, aí, ouvintes, a amadurecer um pouco da cultura de dados das suas organizações. Maravilha, Rudy, é um prazer ter você aqui, né? Lembrando a todo mundo que esse programa é um oferecimento da BLR Data e com grande prazer de ter o Rudy. E eu queria começar aqui com uma pergunta muito difícil, Rudy, que é o seguinte: quem é o Rudy? Fala pra gente. O Rudy? Eu vou falar que o Rudy ele é um nerd que gosta bastante da cultura geek, e em especial da parte mais de anime, essa coisa mais otaku, né, que da cultura japonesa e tudo mais. Curto também bastante jogos de card game, tipo Magic. Recentemente estou me viciando de novo em Pokémon Go, né? Mas enfim, então eu me classifico como nerd. No mundo de dados, vou colocar assim, eu sou um entusiasta de dados, curto pra caramba falar sobre temas relacionados a dados, seja aqui o tema alvo aqui da apresentação, que vai ser sobre cultura de dados, ou seja, sobre governança, qualidade, um pouquinho de engenharia, arquitetura também. Então, eu gosto muito de falar sobre dados, sobre o universo de dados, é uma coisa que me estimula bastante. Profissionalmente, sou gerente de governança de dados, mas também já atuei nas áreas de arquitetura, de engenharia, desenvolvimento de sistemas, então sempre cuidando e manipulando dados, que é uma coisa que eu realmente gosto de fazer. Esse aqui é um pouco do Rudy, Wagner. Do Rudy, maravilha, Rudy, excelente. Ó, eu pedi a interação do público aqui no chat, o pessoal tá empolgado, maravilha. Valeu, gente. Olha, vamos lá, temos pessoas aqui de Mourão, Curitiba, opa, Curitiba em peso aqui, hein? Rio de Janeiro, o pessoal da Sanepar, eu vi que teve uma invasão aqui hoje do pessoal da Sanepar aqui de cadastro, hein, gente? É um prazer ter vocês aí, aqui com a gente, tá? União da Vitória, Maringá, Cascavel, Londrina, e por aí vai, gente, é muita gente. Podem colocar as perguntas de vocês durante a apresentação do Rudy, tá? No final, eu vou voltar aqui ao vivo com ele e vou fazer as perguntas de vocês para a gente interagir um pouquinho, combinado? Então, Rudy, o palco é seu, já estou colocando aqui na tela. No final, eu volto aqui para a gente poder interagir um pouco, combinado? Combinado. Maravilha, Rudy. Bom, a parte de apresentação, já comentei um pouquinho quem eu sou, e aí então vamos ao grande foco aqui da apresentação, que é falar sobre cultura de dados. E eu gosto de traduzir a cultura de dados em 5 Cs, tá bom? O C
de comitê, que é basicamente um grupo de pessoas que você organiza, e aí você começa, dentro dessas cadências, desse encontro de pessoas, trazer temas para aculturamento. Então, você vai falar dos riscos, você vai falar das problemáticas, você vai falar das entregas, do valor alcançado ou do valor não alcançado. Então, o comitê ele tem uma característica muito desses encontros, dessas cadências, e geralmente ele vai ter um aculturamento mais top-down. Então, o comitê, embora possa ser feito para a camada tática, embora possa ser feito um comitê com uma galera mais operacional, o comitê ele ajuda muito no aculturamento executivo, onde você vai chegar lá e vai falar para os executivos o que está acontecendo, que geralmente tem uma agenda muito corrida e não consegue, às vezes, estar acompanhando o dia a dia de todo mundo. Então, os comitês eles são importantes para esse aculturamento top-down. Você vai ter a capacitação, que você consegue disponibilizar conteúdos de alguma maneira numa plataforma dentro da sua companhia, ou às vezes até mesmo no YouTube, ou então dentro de um website, ou alguma coisa assim, onde as pessoas elas vão procurar essa capacitação de acordo com a sua necessidade e consumir isso. Então, enquanto o comitê é de cima para baixo, a capacitação é de dentro para fora. Então, eu tenho interesse, eu vou ter ali uma capacidade ali de me, de maneira self-service, me capacitar, certo? Também pode ser um workshop, alguma coisa assim, mas muito ligado assim ao interesse da pessoa em participar. O comunicado, que é o outro C, terceiro C aqui que eu estou falando, ele vai ter uma característica um pouco diferente, que basicamente ele é de fora para dentro, ou seja, eu vou pegar, de acordo com uma persona, um público definido, eu vou enviar o comunicado para manter as pessoas cientes do que está acontecendo. Então, ele pode ser um comunicado de prevenção, exemplo, tem um cenário que eu quero evitar e eu vou lá e envio esse comunicado. Ou pode ser um comunicado, às vezes, paliativo. Aconteceu alguma coisa que eu queria evitar, então eu faço esse comunicado para que as pessoas fiquem cientes daquilo que está sendo feito para corrigir aquele cenário. Pode ser uma promoção também, que exemplo, eu tenho alguma coisa que eu quero promover, porque são hábitos que eu quero que sejam desenvolvidos e que sejam promovidos dentro da companhia. Então, um comunicado ele vai ter essa característica de fora para dentro. Eu vou ter o C de consultoria, que as áreas de negócio, as áreas técnicas, as áreas de back-office, as áreas usuárias, elas não necessariamente nascem sabendo fazer as coisas com dados. Então, muitas vezes, o C de consultoria ele vai ser necessário para você estar junto com a área que deseja ser suportada, assistida, e você vai ajudar essa área a desenvolver a proficiência, a capacidade de entregar aquele valor. O C de consultoria é muito importante, por quê? Porque é aqui que você vai ter os seus quick wins, que você vai ter os seus business cases internos para mostrar valor, e com isso você consegue trazer mais engajamento corporativo. E aí você vai ter o C de comunidade, que é o objeto-alvo aqui da apresentação, que é o C que você geralmente desenvolve de baixo para cima. A comunidade, vão ser ali eventos, ou vai ser ali uma organização lógica ou física, dependendo aí de como que é a sua estrutura na sua companhia, mas que vai ser uma organização que ela vai promover o engajamento, as melhores práticas, assuntos de dados, para que haja realmente uma transformação de baixo para cima, tá? E aí, quando eu digo transformação, é totalmente motivada no interesse das pessoas, na necessidade das pessoas, onde nós abrimos ali um espaço para que as pessoas possam compartilhar, para que elas possam colaborar com algo, para que elas possam realmente se sentirem pertencentes a um determinado grupo, e também para que elas consigam compartilhar ali o seu conhecimento, suas entregas de valor ali para dentro da comunidade, tá? E aí, dentro desse recorte, né, da comunidade, que a gente vai trazer aqui o caso dos tangerines. Então, para tentar explicar um pouquinho do que é os tangerines. Em 2019,
acredito que isso acontece em todas as companhias, quando, ainda mais na época pré-pandemia, né? Eu chegava no trabalho bem cedo, ali umas 7h30, e tinha uma outra amiga que também chegava muito cedo, Patrícia Almeida, perdão, não é Patrícia Almeida, Pati. Patrícia Almeida é outra Patrícia aqui do time. Mas a Pati, que hoje está lá na BASF, ela chegava cedo também, a gente ficava conversando bastante sobre necessidades de capacitação, de treinamento, como que a gente conseguia compartilhar boas práticas, visões que às vezes a gente precisava aprender ou que a gente precisava compartilhar, e a gente começava a conversar muito sobre isso, e aí a gente resolveu pensar em como a gente poderia materializar essas necessidades de uma maneira mais escalável, não só para a companhia que nós estávamos, mas para o mercado como um todo, porque a gente viu que essa era uma necessidade no mercado. E aí, o Tangerines, através de uma conversa e uma necessidade identificada de 2 pessoas, ela começou a ser germinada ali de uma maneira bem intimista. E aí surgiu um gerente que era daqui da companhia na época, chamado Matias, e ele achou a ideia muito legal e ele patrocinou com o tempo e também incentivando de alguma maneira mais assim financeira, vamos colocar assim, o surgimento dessa comunidade. E aí a gente conseguiu aí ter força para fazer o nosso primeiro evento, onde a gente começou a compartilhar conhecimento, tá bom? Então, o Tangerines, ele ele é uma comunidade que nasceu com esse panorama, esse cenário. Então, veja assim, eu hoje trabalho como governança de dados. Na época, eu era engenharia de dados, eu estava fazendo uma transição de engenharia para governança. A Pati, de ciência de dados. O Matias, né, gerente de engenharia de dados. E aí, com isso, a gente foi e tomou a coragem, vamos colocar assim, para fundar o Tangerines. E é legal porque durante alguns meses, vamos colocar assim, a gente ficou pensando no nome que a gente poderia dar à comunidade. Foi DataStar, Data Orange, foi várias coisas, mas no final das contas a gente estabeleceu Tangerines, que é aqui uma comunidade que é multidisciplinar, ok? E a ideia é realmente compartilhar conhecimento e dar voz às pessoas que desejam realmente compartilhar o conhecimento. E aqui, eu acho que vale um ponto de atenção, que é você que é líder dentro da sua companhia, você está numa posição tática de gerência, ou você é um head, um superintendente, um diretor, por mais que a comunidade ela seja originada de baixo para cima, com a vontade das pessoas, vejam que foi muito importante ter um incentivo de um líder, de um gerente, de uma pessoa dando voz a essas pessoas que estavam ali numa camada mais operacional. Então, a função do líder nesse processo, lógico que ele pode ser o promotor, pode ser o puxador da comunidade, mas o principal papel do líder nesse aspecto é ser um patrocinador, um promotor da comunidade. Veja assim, não dá para o líder ser a pessoa que define, estabelece, porque aí a comunidade perde um pouco o sentido de comunidade e ela passa a ser apenas mais uma organização estruturada dentro da companhia sem muito engajamento. Ele fica menos inspiracional e mais operacional, tá bom? Então, eu queria citar isso aqui porque o papel do líder é muito importante, tá? Tanto que depois que começou esse evento, tiveram outros líderes, inclusive, que eu sou eternamente grato, eu gosto sempre de expressar isso, Paulo Rusa, ele também foi um promotor depois, né, que teve ali o primeiro evento, tanto que, se eu não me engano, no segundo ou terceiro evento, ele já ajudou com o network, trazendo pessoas para poder palestrar nos outros eventos, deu liberdade para o time de governança de dados participar da comunidade. Então, assim, vejam que o papel do líder ele é muito importante nesse processo para promover. Se o líder ele
ver essa iniciativa e ele não engajar, o que ele vai fazer, na verdade, é matar a comunidade ou esse sentido de comunidade. Então, o papel da liderança é muito importante nesse aspecto, tá? E aí, ao nascer ali o Tangerines, a gente estabeleceu uma missão, que é fomentar a cultura data-driven, compartilhando o suprassumo, certo, de dados e almejando aí ser a maior comunidade de dados do Brasil. O que é interessante sobre missão, tá? Quando a gente está falando de propósito, de missão, isso é um fator muito mais viável de você manter as pessoas engajadas do que por uma necessidade ou por uma obrigação. Então, vamos pensar assim, que você está montando a sua comunidade de dados e você monta pautada na necessidade das pessoas. Quando a necessidade acabar, você não vai ter mais o engajamento das pessoas. Então, exemplo, montei uma comunidade para ajudar as pessoas a montarem dashboards. Legal, uma hora que a capacitação foi feita, a sua comunidade morre porque as pessoas não vão ter mais como interagir ali ou compartilhar alguma coisa, porque a necessidade não existe mais. Quando a obrigação, as pessoas vão fazer por fazer, então você diminui a qualidade e automaticamente o engajamento também, tá bom? Então, quando você estabelece uma missão, você trabalha como inspiracional, você engaja as pessoas, você faz com que as coisas realmente comecem a acontecer, tá bom? Então, uma segunda dica aqui dentro da jornada dos Tangerines, ou um aprendizado aqui com os Tangerines, é sempre crie comunidade voltada para o inspiracional, tá? Eu vou contar aqui alguns desdobramentos dos Tangerines também, quando eu for falar de um panorama mais ali de tempo, mas no final das contas, isso aqui, a missão é o que manteve as pessoas engajadas, ainda mantém as pessoas engajadas para poder participar de algo, tá bom? E aí, explicando um pouquinho do porquê Tangerines, tá? Acredito que todos entendam, né, que a tangerina ela é composta por vários gominhos, né? Então, a ideia foi que cada gomo simboliza uma disciplina de dados e, no final das contas, o fruto ele só é completo com a participação de todos. Então, a ideia do Tangerines foi justamente essa, de trazer ali a participação, o envolvimento de todos. Lógico que podem existir comunidades mais específicas num determinado tema, e isso não é errado, tá bom? Mas no sentido aqui do Tangerines, e podem ter ramificações dos Tangerines, pode ter o Tangerines mais voltado para a governança, o Tangerines mais voltado para a ciência, mas no final das contas a marca é justamente as pessoas conseguirem compartilhar. E aí, acho que isso aqui é interessante, por quê? Porque, novamente, eu estou dando voz às pessoas. Eu não estou me impondo alguma coisa. Então, isso aqui também é uma dica bem relevante, porque a comunidade ela é uma questão de pertencimento. As pessoas querem participar, elas querem estar juntas. O Spotify tem um conceito de guilda, né? Que em determinado assunto, as pessoas que querem se envolver com aqueles assuntos, o que eles fazem? Eles adentram ali aquela guilda. O conceito de comunidade aqui nesse aspecto comentando é muito parecido. Não é porque a pessoa não conhece de um determinado assunto, ela não faz parte de uma área que conhece daquele assunto, que ela não possa participar. Tanto que a maior força dos Tangerines durante muito tempo foram as pessoas, muitas vezes de negócio aqui da companhia, participando dos Tangerines. Ou pessoas, às vezes, técnicas, mas de outras empresas participando também. Só mostrando aqui que o Tangerines é uma comunidade muito além de uma organização, tá? Ela é uma comunidade realmente que visa conectar todas as pessoas que estão engajadas em compartilhar ou aprender sobre dados de alguma maneira, tá bom? Legal, dei aqui um contexto. Aí, voltando ali um pouquinho sobre a questão da comunidade, ela afeta muito o desenvolvimento da cultura da companhia. E antes de passar para o próximo slide, eu queria só balizar aqui algumas premissas que vão até ajudar a gente a ter um pouquinho um pouquinho de ciência do que aconteceu e de onde que aqui a gente teve alguns erros, alguns aprendizados, algumas derrapadas, algumas retomadas, tá bom? Então, quando a gente fala de cultura,
A cultura é uma palavra que vem de colere, que significa cultivo. E cultivo é uma arte, vamos colocar assim, que carrega alguns princípios que são imutáveis. Isso se aplica tanto ali para a parte social aqui, de comunidade que a gente está falando de dados, e como serve ali para a parte mais de plantio e colheita. Então, a primeira coisa você não vai conseguir colher alguma coisa diferente da natureza do que você plantou. Então, parece meio coach isso, mas pensa assim, se eu plantar uma semente de laranja, eu só vou conseguir colher em algum momento o fruto laranja. Não vou conseguir plantar, por exemplo, laranja e colher maçã, ou plantar uma determinada semente esperando colher um fruto que não é daquela semente. Por que isso aqui é importante? Porque se eu quero desenvolver aculturamento de dados, a minha comunidade, meu semear de ações dentro da minha companhia tem que ser dessa natureza. Não dá para, por exemplo, eu gerar autonomia, literácia de dados dentro da minha companhia se eu não tiver incentivo, patrocínio, cuidado com os temas relacionados a dados. Tá? Uma outra coisa interessante é que cada tipo de semente necessita de um determinado tipo de cuidado, ok? Então, não adianta se eu tentar aplicar um método de plantio para uma semente que não é adequada àquele tipo de método. E existem também sementes que frutificam melhor em um determinado solo do que outras, e existem solos que são inférteis, ok? Não adianta, eu posso colocar lá 1 milhão de sementes, aquele solo é infértil, não vai adiantar, tá bom? Um outro princípio que eu acho que é importante é que cada semente vai ter um tempo para amadurecer e gerar frutos. Então, vamos falar aqui de comunidade e aculturamento de dados. Não adianta você fazer uma reunião englobando ali pessoas engajadas em comunidade de dados e esperar que a comunidade nasça da noite para o dia e ela consiga... como que eu posso falar? Ser um sucesso da noite para o dia. Aqui não é o João Pé de Feijão, né, que jogou o feijão mágico num solo totalmente infértil, de repente nasceu ali um pé de feijão enorme. Não é assim que funciona na realidade, né? Então, existe um tempo de amadurecimento, existe um tempo que você vai ter que cuidar e não vai estar vendo nenhum resultado. Eu até escutei uma frase hoje, onde tem foco, tem resultado. Concordo com essa frase, mas o resultado não necessariamente vai ser no momento zero em que você começou a ter o foco. Então, vai demorar muitas vezes para que você consiga colher os frutos de uma comunidade de dados bem estabelecida, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque desde 2019, que foi quando os Tangerines foram criados, a gente passou por um ciclo de amadurecimento onde que, a gente não teve um resultado imediato. Existiram algumas situações políticas, e aí eu não estou falando política Brasil, estou falando políticas dentro do ecossistema que nós estávamos inseridos, que fizeram com que algumas coisas fossem aceleradas e que outras coisas fossem paralisadas, e a gente teve que ir se remodelando, e às vezes o resultado, o engajamento foi perdido, e a gente teve que reconquistar isso. Então, foi uma jornada de muito desafio, tá? Então, para dar aqui uma visão de panorama, em 2019 a gente chegou e fez o nosso primeiro encontro. A gente começou a falar sobre a parte mais de arquitetura orientada a event-driven. Coisas que foram interessantes aqui para a gente dar o start. Procuramos os parceiros de trabalho network que nós tínhamos na época, ok? Então, isso foi muito importante para a gente trazer o peso, às vezes, de um fornecedor, uma consultoria que nos dava suporte e dentro de um tema que estava em alta na época, tá? Depois, a gente fez um segundo encontro que a gente falou sobre ciência de dados. A gente falou sobre ML, Machine Learning, né? End-to-end. A gente falou um pouco sobre o contexto do cientista de dados, que antes era muito aquela coisa do unicórnio e era muito místico em 2019. Isso foi sendo um pouco mais esclarecido.
No terceiro encontro, a gente falou sobre governança de dados, desafios e oportunidades. Aí só um adendo aqui, em 2019, falando sobre governança de dados, Tangerine estava muito à frente do mercado e do ecossistema como um todo. Fizemos um quarto encontro também sobre ciência de dados, mas aí falando mais sobre um caso real de machine learning em produção. Aqui, fazendo um recorte aqui, pessoas de mercado e pessoas de mercado, sejam especialistas da Sul-América, sejam especialistas de mercado mesmo, de outras empresas. E aqui eu trouxe concorrente para falar, eu trouxe pessoas de consultorias para falar, trouxe pessoas, referências técnicas no mercado para falar, ou seja, realmente o sentido de comunidade mesmo, todos com voz para poder falar. Ah, você só traz gerente, você só traz superintendente, você só traz executivo, pelo contrário. Os encontros, embora esse tipo de profissional também fosse contemplado na nossa jornada, não era exclusivo. Então, a gente teve analistas que falaram, especialistas que falaram, pessoas que programam mesmo falando, porque no final das contas a gente queria trazer alguma coisa prática para o dia a dia. A gente teve um quinto encontro que falou de data flow, onde a gente falou sobre algumas tecnologias ali mais voltadas ao Apache Beam, ao Apache Airflow, trazendo também ali um contexto de componentes do GCP que endereçavam esse tipo de tecnologia. Falamos sobre LGPD, que novamente em 2020 estava super em alta, porque estavam sendo falados lá sobre as aplicações, multas, quando entraria em vigor e tudo mais. Fizemos um oitavo encontro, novamente falando sobre ciência de dados, mas mais voltada à saúde, sabe, ao cotidiano ali do dia a dia e como que a ciência de dados poderia ajudar no momento de pandemia. Fizemos um nono encontro sobre transformação cultural, a gente falou sobre endomarketing, design, coisas do gênero. Falamos sobre engenharia de dados, falamos sobre modelos de transformação digital, enfim, a gente falou sobre muita coisa. Mas aqui em 2020 aconteceu alguma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Nós fazemos encontros mensais e o Tangerines começou a ganhar muita relevância. E começou a engajar uma comunidade maior de pessoas. E isso trouxe alguns desafios. Primeiro desafio, como dedicar tempo das pessoas, lembrando que aqui era uma comunidade, não existia um patrocínio executivo para, como que eu posso assim, institucionalizado para a comunidade, então a gente fazia isso no nosso tempo extra, a gente fazia isso no nosso tempo de uma maneira totalmente voluntária, ok? Então, o que aconteceu? A gente viu a comunidade crescendo e a gente não tinha tempo para poder cuidar da comunidade. E aí a gente recebeu como posso falar assim, uma proposta para que o Tangerines fizesse parte da Sul-América como uma marca Sul-América, tá? E aí, com isso, o que aconteceu? Essa marca passou a ter uma área que fazia gestão da comunidade, uma área que cuidava da comunidade, uma área que tinha a obrigação de cuidar da comunidade. O que aconteceu? Veio a pandemia, veio uma nova mudança de administração e o que começou a acontecer é que a comunidade em si, ela passou a perder um pouco de força. Por quê? Porque ela começou a ser mais institucionalizada e menos inspiracional. Por isso que eu falo assim, uma das dicas que eu dou a comunidade ela tem que ser das pessoas para as pessoas. Quando ela fica institucionalizada, e tudo bem ser institucionalizado, tá? Mas ela não pode perder a essência de ser inspiracional, tá? Então, legal, tenho ali uma área que vai cuidar, beleza, mas essa área ela tem que motivar. E aí, cuidado, porque tudo aquilo que ganha um pouco de destaque, as pessoas elas vão querer estar próximas para comer dos frutos sem necessariamente se esforçar para semear. Então, problemas acontecem em todas as companhias, mas a gente tem que tomar sempre esse cuidado, porque pessoas que não estão engajadas no propósito podem assumir a responsabilidade por cuidar da comunidade e, com isso,
o inspiracional se perde e a comunidade morre, tá? Então, ali em 2020 para 2021, aconteceu meio que assim, a comunidade ela perdeu força. E aí, em 2021, ela começou a ganhar força novamente, e nós fizemos outros eventos sobre privacidade de dados, mas aí agora em 2021 com mais maturidade. Falamos um pouquinho sobre Advanced Analytics, com essa perspectiva também de mudança cultural que a gente está falando aqui. Falamos sobre o caso do DataOn, que é falando sobre governança de dados, ligados na governança de dados, onde nós trouxemos aqui também algumas visões de mercado com especialistas de mercado, inclusive esse 14º encontro, a gente teve a participação de pessoas renomadas no mercado, então até sugiro que todos assistam esse 14º encontro, tá? Inclusive no YouTube, tá? E aí, em 2022, fizemos um encontro falando sobre o papel do CDO. Inclusive, se eu não me engano, o Bergson é que esteve aqui conosco nesse 15º encontro. Então, aí, final de 2021, começo de 2022, a gente teve essa retomada da comunidade que boa parte de 2021 a gente ficou sem eventos, tá bom? Justamente por causa dessa coisa inspiracional, motivacional que eu comentei com vocês. E aí, novamente, se eu não semeio alguma coisa que fomente o engajamento, eu não posso querer que as pessoas se engajem, ok? Então, eu preciso realmente ter essa voz mais inspiracional, essa vontade de compartilhar, tá? E aí, também, em 2021, nós fizemos alguns e-books, lançamos alguns e-books para mudar um pouquinho a abordagem que a gente estava estabelecido. Durante aí também a nossa jornada, criamos um Medium, criamos um Instagram, criamos um LinkedIn. Para quê? Para que as pessoas da comunidade, não só nos eventos, participando, palestrando dos eventos ou indo aos eventos, as pessoas também pudessem escrever. Isso passaria por uma curadoria, obviamente, do time que estava mais central, cuidando disso, e com isso, artigos e conteúdos interessantes seriam publicados ou recompartilhados pelo Tangerines, tá bom? No começo ali de 2022, a gente teve mais um encontro falando sobre Data Quality e um falando sobre MLOps, onde a gente trouxe pessoas mais técnicas mesmo para falar sobre esses temas. E aí aconteceu também uma mudança estratégica dentro aqui da companhia, e isso fomentou aqui a necessidade do Tangerines deixar de ser uma marca ligada à companhia. Então, ele voltou a ser uma marca mais independente, com uma visão mais da comunidade mesmo, não mais atrelada a uma organização. Só que, com todas as mudanças que estavam acontecendo, o Tangerines acabou perdendo um pouco de força novamente. Tanto que eu não sei se vocês aqui que estão nos ouvindo já ouviram falar em algum momento dos Tangerines. Em alguns eventos que eu participo, falam assim, e os Tangerines vai voltar, não vai voltar? O que está acontecendo é que, como agora os Tangerines voltou a ser uma marca independente, a gente está mudando aqui um pouco a abordagem de divulgar conhecimento, tá? Então, o que a gente tem feito mudado aqui algumas abordagens para fazer com que o Tangerines ele continue sendo uma marca relevante. Como que o Tangerines hoje ainda está ativo? Através, por exemplo, eu sou hoje um porta-voz meio isolado, embora tenham pessoas que me ajudem, obviamente, nos bastidores, mas eu sou um porta-voz meio isolado, então quando eu trago conhecimento, eu sempre trago em cima dos Tangerines. Essa apresentação aqui, por exemplo, eu estou falando em nome dos Tangerines, justamente para a gente compartilhar conhecimento. Então, hoje, o Tangerines está mais na participação de eventos. A gente gera alguns conteúdos no LinkedIn, faz alguns cursos para serem adquiridos pelas pessoas, mas de uma maneira muito mais modesta, tá bom? Então, o que eu posso trazer aqui de ensinamento da comunidade? Tomem cuidado com a operacionalização da comunidade. Se ela crescer muito,
vai existir um paradigma aí, que você vai ter que tomar uma decisão. Ou eu estruturo para poder dar escala, e eu vou ter que ter pessoas dedicadas, ou eu faço de uma maneira independente, mas eu não vou conseguir dar vazão para a escala que vai estar sendo cobrada. E aí não existe decisão certa ou errada. Talvez esse tenha sido ali o meu diagnóstico. Talvez a decisão errada seja se você seguir uma linha e não tomar alguns cuidados. Então, se você for para a linha corporativa, tome cuidado para não perder um inspiracional. Se você for para a linha mais independente, entenda que isso vai consumir tempo e que você vai precisar fazer ali alguns sacrifícios para manter a comunidade engajada. Um outro ponto que acho que é importante é descentralizar. Se você centralizar muito, vai ter um momento que sua equipe vai explodir, porque ela não vai conseguir dar vazão para isso, tá bom? E um outro ponto importante mantenha sempre um network atualizado e dê voz a outras pessoas para falarem em nome também da comunidade. E com isso você aumenta a sua capilaridade. Eu falei ali um pouco de cultivo, né? Ali alguns princípios, não que eu seja um agricultor, na verdade eu sou bem ruim nisso, sou péssimo para esse tipo de trabalho. Tanto que quando eu vou ajudar alguns amigos, enfim, basicamente eu só sou o apoio moral, porque não sou muito bom nisso, não. Mas quando a gente fala ali de semear, de plantar, o que aconteceu aqui com tangerines é que eu continuei semeando, às vezes, algumas sementes em solo que não era mais fértil. E com isso eu perdi muito engajamento e muito cenário ali para que a gente pudesse crescer como comunidade. Um outro ponto assim como um cultivo, eu preciso ter uma cadência de cuidado. Então, exemplo, tenho lá uma página no Instagram. Poxa, se eu não tiver publicações recorrentes lá dentro, eu vou perder engajamento. Aqui falando dos eventos. Poxa, se eu for retomar o evento dos Tangerines em 2025, certo? Porque a gente já está em 2024, eu não vou conseguir o engajamento de todo mundo de novo, de 0 a 100. Eu vou precisar fazer alguns eventos, vou precisar ter cadência de eventos para poder retomar esse engajamento, tá? Então, tome cuidado para não perder a sua cadência, porque toda vez que você perder a cadência, é um martírio para você recuperar o engajamento e o prestígio que você já teve em algum momento, tá bom? De uma maneira geral, a comunidade ela é super importante para qualquer empresa amadurecer a sua cultura de dados. Essa comunidade ela não precisa ser institucionalizada dentro da companhia, mas ela pode ser independente, mas é importante que você crie sempre um ambiente de colaboração entre as pessoas, tá bom? Para que elas tenham não só a capacidade de ouvir, mas também a capacidade de perguntar, tirar suas dúvidas e também compartilhar as suas experiências, tá? Esse era aqui um pouquinho da história dos Tangerines que eu queria compartilhar aqui com todos vocês. Hoje, se vocês quiserem entrar lá no Instagram, tem lá o Tangerines Comunidade de Dados, tem o LinkedIn do Tangerines Data Analytics, tem também lá no Hotmart os cursos que a gente já desenvolveu pelos Tangerines, inclusive tem um curso sobre Data Mesh, se você estiver interessado, depois só me procura, eu passo maiores informações para vocês. Tem alguns outros materiais que a gente disponibiliza nas mídias sociais e tem o YouTube dos Tangerines, onde todos os eventos que a gente gravou ficam compartilhados com todos vocês, tá bom? Não sei se tem alguma pergunta aí, Wagner, me ajuda. Tem sim, Rudy, tem sim, vamos lá. Primeiro aqui eu vou fazer a pergunta, gente, pode colocar nas perguntas aí que nós vamos fazendo, tá? Lembrando que no final, assim que eu acabar aqui com o Rudy, vou colocar o link no chat para vocês do certificado de participação, ok? Então fiquem atentos no chat, porque não adianta depois entrar em contato, eu não consegui emitir, porque o sistema ele bloqueia, é um token que vale durante o nosso encontro, ok? Mas eu vou dar as instruções para vocês aqui já.
A pergunta, Rude, é do Marcos Alves. Legal. Excelente, Rude. A comunidade é aberta? Você acredita? Botou 2, 3 perguntas em uma. Vou lá, eu vou fazer Tá. as 3. Vamos lá, primeiro, a comunidade é aberta? A Ok. comunidade, ela hoje, vamos lá. Momento um, lá em 2019, comunidade totalmente aberta, todo mundo podia participar, tá? Logicamente que tinha algumas pessoas, no caso eu, a Patrícia, o Matias, depois o Rusa, o Caio, aí falando alguns nomes que participaram bastante, Aline, Bianca, Nathalie, então assim, tiveram momentos que ela foi bem aberta, mas a gente tinha esse grupo de pessoas que deixava as coisas um pouco mais organizadas e essa galera fazia a curadoria, tá bom? No momento 2, ela era aberta para consumo, mas só que ela era centrada no desenvolvimento de conteúdos por dentro de colaboradores da companhia, tá bom? Momento 3, que agora ela continua aberta para consumo de conteúdo, mas hoje ela meio que está em stand-by. Então, hoje o que acontece é que eu gero, às vezes, alguns conteúdos e compartilho, tá bom? Então, hoje ela está aberta, mas hoje eu não tenho estrutura para poder manter. Então, hoje a gente está criando essa estrutura para a gente conseguir dar escala. Então, sobre essa pergunta, essa é a resposta. Depende do tempo que a gente estiver fazendo um recorte, tá? Maravilha. Então, a segunda pergunta dele você acredita que a Tangerines pode servir como modelo para outras comunidades de dados? E quais aspectos são únicos ou inovadores nela? Tá, com relação a ser utilizado como exemplo, sim, dá para utilizar como exemplo. A gente teve alguns picos de visualização, de consumo de dados. Tá, não foi numa época que a monetização estava sendo muito falada, né? Porque senão a gente poderia ter criado ali um modelo mais autossustentável com o próprio insumo que a comunidade gerava ali de conhecimento. Mas sim, dá para ser utilizada como referência. Eu acho que o maior ponto de inovação, pegando o Tangerines bem dentro do recorte que o Tangerines estava, é você criar uma comunidade mais aberta, não só para uma empresa, mas aberta para tudo e todos que precisavam de conhecimento, tá? Eu gosto de falar que assim, as empresas elas são concorrentes, beleza? Mas só que as áreas de dados, elas são ajudadoras umas das outras, porque todo mundo passa pelos mesmos problemas, todo mundo sofre as mesmas dores. E se a gente conseguir compartilhar boas práticas, o conhecimento empírico e às vezes até teórico de cada um dos problemas e barra como que a gente conseguiu solucionar, acredito que isso é muito importante. Então, acho que essa parte foi bem inovadora, ainda mais se a gente for ali para 2019, acho que a maturidade da sociedade como um todo era bem menor do que é hoje, tá? Então, acho que esse foi um aspecto bem inovador. Acho que outro aspecto bem inovador foi, na época, poxa, conteúdo aberto, gratuito, da qualidade que a gente estava gerando, não existia, sendo bem sincero. Se existisse, eu ia consumir, e a minha dor como especialista, que eu todas as manhãs de 2019 eu conversava com a Paty, não existiriam, tá? Porque já estariam endereçadas e a comunidade nem precisaria existir, tá? Então, acho que essa foi também uma inovação, compartilhar conteúdo de qualidade de maneira gratuita. Lógico que hoje já existem vários outros portais aqui, a própria Amanhã com Dados aqui, com a Digital Edu, já é uma ação que viabiliza também essa questão, certo? Mas na época ali, 2019, 2020, isso estava totalmente escasso, tá? Então, vejo isso como ações inovadoras. E uma outra coisa que eu acho que eu posso trazer de inovação gente, você vai em qualquer evento hoje, você fala de governança de dados, ok? Então, você vai lá no Gartner, está falando sobre IA generativa, mas está falando que não consigo fazer IA generativa com qualidade se não tiver uma área de governança de dados bem estabelecida. Então, teve ali o marco da LGPD, agora o marco da IA generativa, que você precisa trabalhar com ética e qualidade de dados para que a IA generativa e a IA como um todo ela seja funcional. Mas, cara, em 2019, 2020, ninguém sabia de governança e o Tangerine já estava falando de governança. O Tangerines em 2019, 2020 estava falando de MLOps, coisa que algumas empresas estão começando a estabelecer agora em 2024 para 2025.
Então, acho que como inovação também, eu trago que o Tangerines estava à frente no mercado, trazendo casos práticos de coisas funcionando e conhecimento que ainda era inexistente dentro do mercado para a comunidade como um todo de maneira gratuita, tá? Maravilha, Rude. Temos mais aqui, ó, a Eliane Rocha. Muito bom essa visão do histórico e evolução. Você acha que existe uma estratégia mais adequada para a semeadura da cultura? Exemplo, começar pelos stewards e curadores de dados e em seguida passar por toda a companhia? Ou devemos começar por todos ao mesmo tempo? Tá, eu vou dar a minha visão, tá bom? Não, então, é a minha visão apenas, tá? Hoje, se a gente for trazer para a cultura brasileira, a maior maneira de você trazer aculturamento é top-down. Infelizmente, ainda é assim, tá? Precisa ter um crachá, precisa ter uma pessoa patrocinando, precisa ter uma pessoa executivo de alta patente puxando. Eu costumo falar que as coisas só mudam quando você toca no ego ou no dinheiro das pessoas. Então, se você tiver um executivo que vai falar que as pessoas elas só vão ser promovidas, bonificadas, premiadas, se elas tiverem engajado em determinada causa, aí que você vai ter um engajamento e o aculturamento vai ficar muito mais rápido, tá? Então, se fosse assim, você está zero cultura de dados, você precisa começar a estabelecer alguma coisa, eu falaria, vai para os comitês, vai dar visão estratégica para o seu diretor, para o seu executivo, para a sua diretora, para a sua executiva, porque é aí que você vai conseguir realmente ter o incentivo moral ou financeiro para você fazer qualquer tipo de mudança / estruturação dentro da sua companhia, tá? A comunidade, ela vai vir como um apoio de baixo para cima para que a galera comece a ter voz dentro das dores e necessidades que a empresa tem. Então, veja assim, no final das contas é um top-down e um bottom-up. Então, você vai espremendo a camada do meio, que é quem sempre, na minha visão, é mais prejudicado, que é o gerente, que ele está lá com o time dele com ímpeto para poder fazer algo novo, mas executivamente ele está recebendo uma direção que vai totalmente na direção oposta. Então, o gestor ele vai ter que ter ali muita flexibilidade, muita inteligência para conseguir conduzir isso. No meu caso, aqui com os Tangerines, eu tive bons gestores que souberam administrar politicamente o cenário para conseguir fazer com que a comunidade ganhasse força e gerasse ali aculturamento. Pontos importantes: contratei gente pela comunidade, capacitei gente para que pudesse entrar no mercado de trabalho. Tenho aqui alguns depoimentos de pessoas, o Tangerines me deu uma visão e eu consegui fazer uma transição de carreira, consegui fazer uma mudança, consegui fazer tal coisa. Então, isso foi bem legal para a gente conseguir aqui ganhar força como comunidade, tá? Uma outra dica é metrifica tudo, porque com a metrificação você consegue dar visibilidade do resultado do esforço, tá? E aí, sobre também lá o cultivo, a melhor ação ela vai ser de acordo com o diagnóstico do solo e com o entendimento da semente que você tem. Então, se o solo está seco, às vezes não adianta você semear. Você vai ter que arar ali o terra, jogar o adubo, que geralmente é uma coisa que você não gosta, mas só que vai fazer com que a sua plantação ela seja frutífera, tá? E você vai ter que aguardar o tempo necessário para que aquilo ali comece a gerar ali algum fruto, tá bom? Então, não sei se eu respondi, mas essa aqui é um pouquinho da minha visão, tá? Excelente, é isso que o pessoal quer ouvir, a sua visão, Rude, fica tranquilo com relação a isso, viu, meu amigo? Vamos lá, aqui tem mais perguntas, o pessoal tá animadaço hoje aqui. O Pedro Dias, quais são os primeiros passos que as organizações podem dar para criar uma comunidade de dados inspirada nos princípios da Tangerines, mesmo em um estágio inicial de adoção de dados? Tá, a comunidade se faz com pessoas, tá bom? Então, no final das contas, você vai precisar ter uma visão, uma organização que possibilite o engajamento das pessoas. Então, você vai ter que analisar a cultura da sua empresa, não a cultura de dados, você vai ter que analisar a cultura da sua empresa,
para que você adote uma abordagem que engaje ali as pessoas, tá? Por mais que eu tenha falado que você precisa ser inspiracional, você tem que ser inspiracional para a galera que vai te ajudar no dia a dia. Mas para o público-alvo que você vai passar a sua mensagem, você precisa endereçar alguma necessidade deles. Então, entenda qual que é a sua cultura corporativa para você trabalhar de uma maneira mais inspiracional, ao mesmo tempo que você mapeia suas necessidades corporativas para você saber quais vão ser ali os sprints que você vai fazer, que você vai conseguir entregar valor para a companhia e para a comunidade mais rapidamente, tá? Ponto de atenção. Eu tenho aqui uma identidade visual sensacional. Foi desenvolvida aqui por algumas pessoas do time que são, assim, especialistas nisso e são muito boas, certo? Mas no começo, gente, o Tangerines era horrível. Não tinha logomarca, não tinha nada, certo? Então, entender também que você não precisa começar perfeito é uma visão que eu acho que é importante, tá? Inclusive, vou trazer aqui, eu gosto de filosofar nas coisas, o prefixo per de perfeito, ele dá um sentido de o melhor feito. Então, por exemplo, você vai para a química, você tem o peróxido, você tem alguns outros componentes químicos, significa que você já atingiu o máximo de ligações que você podia ter. Então, perfeito seria o máximo do que está feito. Seria, você não pode melhorar mais nada nisso. Mas só que quando você traz uma perfeição para um ser humano ou para uma comunidade, a perfeição ela vai respeitar a sua maturidade. Então, o seu perfeito, em algum momento, ele tem que ser o máximo de excelência que você consegue entregar naquele momento. E tudo bem você não fazer o que uma área A, uma área B, uma comunidade A, uma comunidade B fez. Você vai fazer o melhor que você pode com o que você tem à disposição. Futuramente você vai ter um outro recurso, seja financeiro, técnico, seja lá o que for, aí você melhora o que você fez, mas você sempre mantém a excelência, ok? E aí a excelência se transforma num hábito, e aí com isso você vai trabalhando sempre em melhoria contínua e a sua comunidade vai crescendo. Mas não despreze os pequenos começos, pode sonhar alto, ok? Mas não despreze os pequenos começos, aceite o que você pode fazer naquele momento e procure sempre evoluir, dando passos, pode ser pequenos ou grandes, mas dá passo para frente, tá bom? Só dá passo para trás quando você vai fazer tipo o estilingue, né? Estou dando um passo para trás para depois ir 50 para frente, tá? Então, eu daria essas recomendações, tá bom? E lembrando sempre, mantenha a colaboração sempre como ponto de partida, né? Existe um princípio por trás da colaboração que eu acho que é o amor, que estou bem filosófico hoje, hein? Mas quando você colabora, não para receber algo em troca, mas você colabora para poder ajudar o próximo, eu acho que isso vai fazer com que o engajamento e a conexão com as pessoas ela seja real, contínua e você consiga estabelecer sua ação de comunidade, tá? Maravilha, Rude. Vamos lá. Temos um tempinho aqui ainda. Luciano Penido, ele fez um comentário aqui. Se você quiser fazer um comentário em cima. Trabalho com equipes de engenharia. Tenho a ideia de formar grupos temporários de exposição de temas inspiracionais, grandes obras de engenharia e de reflexão. Risco do dia a dia, análise, intercomunicação. Porém, só consegui pensar momentos de apresentação online. Tem alguma dica para ele? Tô pensando aqui. Como você vai estar fazendo uma coisa específica para um grupo de engenharia, eu acho que vale aqui algumas questões, tá? Como é um grupo específico, veja, obviamente, dependendo do tamanho do grupo e de onde a galera está localizada. Se não valeria pelo menos no começo, uma ou duas reuniões, fazer uma coisa mais junta com todo o time, para que essa construção ela seja junto com todo mundo. Porque aí você vai conseguir perceber quem pode ajudar mais, porque ficar isso só com você vai ser maçante, tá? Então, quando você consegue dividir isso com o time, você dá autonomia para o time participar e engajar junto com você, então eles vão se sentir pertencentes, isso é o que a gente quer,
e você tira a sobrecarga de você, porque vão ter semanas, meses que você não vai estar criativo, ou que você vai estar apagando uma bomba. Nesses cenários, como que você vai administrar se isso estiver centralizado, tá? E aí um ponto também, que eu não sei se eu entendi bem a sua colocação, que você ia trazer reflexões sobre construções de engenharia, não sei se é engenharia civil para engenharia de dados, mas eu acho que essa parte de temática, vamos colocar assim, de você analisar alguma coisa e trazer para o time, você possa fazer com cadências um pouco mais espaçadas, porque eu acho que vai exigir um certo estudo, ok? E aí você pode fazer isso, e aí você pode pegar alguns especialistas sêniores para, num próximo evento, eles serem os porta-voz e você só fica ali nos bastidores para poder aprender também. Uma coisa importante também, o líder, ele pode ser o promotor, fazer o engajamento, mas é importante que ele participe como ouvinte também. Vai ter lá o evento, aí quando é você que fala, você quer que todo mundo participe, mas quando é o amiguinho que fala, você está lá sem fazer nada. Não, participe, aprenda também. Acho que um ponto de sucesso dos Tangerines foi esse. Por mais que eu não fosse falar, eu estava lá assistindo, aprendendo. As pessoas que começavam a se engajar, por mais que estivessem lá no back-office, ajudando com uma coisa ou com outra, estava todo mundo ali aprendendo, estava um conhecimento sólido de base sendo fomentado em todo mundo, tá? Então, acho que isso também é importante. Aí eu não sei se eu ajudei, mas é isso, tá? Maravilha, Rude, excelente. Eu não sei se também, eu não entendi também se é de engenharia de dados ou uma engenharia, igual você falou, mas tem uma prática bacana, não é de comunidade, mas para fazer com os times, né, mais voltado para o conhecimento. Para quem quiser, procura depois aí a técnica Kumbuka, né? Eu usei muito na engenharia, eu era líder de PMO, então existia na empresa, uma grande empresa, um grupo de Kumbuka. Cada participação são 10 pessoas, então estuda-se um tema, né? Estuda-se um tema e as pessoas contribuem. Não vou explicar aqui porque não é o foco, procura depois lá, técnica Kumbuka, até a Falcone, que foi que divulgou muito esse modelo, tá? Vamos lá, temos mais perguntas aqui. Temos tempo, Rude? Como é que você está aí? Podemos tirar sim. Tá, a Eliane Rocha. Não sei se comentou, mas a trilha de conhecimento que vocês criaram era obrigatória para todos da empresa? Quais foram os principais assuntos desses treinamentos? Na verdade, a gente não fazia nada obrigatório, não. A gente só gerava ali realmente o conhecimento, tá bom? Sobre trilhas, a gente falou muito sobre engenharia, falou muito sobre ciência, falou muito sobre governança, falou muito sobre privacidade. Eram temas importantes quando foram ali apresentados, geraram ali engajamento, mas a gente não estabeleceu isso como um item obrigatório para a companhia, não, tá? Mas existem algumas empresas que fazem isso e é muito funcional. Acho que, inclusive, é uma estratégia muito adequada, tá? Então, por exemplo, para eu ter um acesso a uma determinada plataforma, eu só posso ter esse acesso se eu fizer um determinado treinamento, capacitação. Porque se eu não tivesse treinamento e capacitação, eu posso usar a ferramenta de uma maneira indiscriminada, trazendo custos para a companhia ou exposição para a companhia. Então, eu acho que isso é importante. Mas aí não entraria tanto no C da comunidade, talvez entraria mais no C da capacitação, onde eu crio trilhas de conhecimento, ok? Vinculadas a uma determinada liberação de acesso ou para capacitar determinado perfil, tá? Então, por exemplo, poderia ser onboarding de toda a companhia, ter lá uma trilha para capacitação em dados para o analista, ou se for uma disciplina técnica, uma trilha mais técnica ali de informações de dados. Não sei vocês, mas tenho certeza que na jornada de trabalho de vocês, sempre teve ali aquela pessoa que é o data hero, né? O herói de dados, que todo mundo sempre pergunta a mesma coisa para essa pessoa. Gente, se isso tivesse num vídeo, numa trilha de capacitação, a saúde mental dessa pessoa melhoraria, ela seria mais produtiva para a companhia, porque ela deixaria de participar de 6 horas de reunião do dia dela, para falar a mesma coisa, aquilo estaria gravado e ela seria produtiva fazendo outras coisas para a companhia, tá bom? Então, acho que é uma boa estratégia você conceder acesso em cima de trilhas, mas isso acho que seria muito mais trabalho para o C da capacitação e o C
do comunicado. Então, eu crio a trilha, comunico, e aí eu posso usar a comunidade para também ser um outro tipo de promotor dessa boa prática e tudo bem, tá? Mas eu vejo isso mais como os outros Cs, tá, Eliane, desculpa, eu não lembrei. Não, tranquilo. Vamos lá, tá acabando aqui. O Johnny William, na sua opinião, qual a melhor prática adotada em uma empresa para divulgar e engajar uma boa cultura de dados? Não existe bala de prata, tá? Se você um dia descobrir, você conta para mim, por favor, tá? Porque realmente não existe. Acho que tudo vai depender muito de como que a sua cultura corporativa tá estabelecida. Então, tem empresas que elas são mais direcionadas a, por exemplo, lucro, resultado, dinheiro, né? Não que tenha alguma diferente disso, né? Brincadeiras à parte. Mas a gente está no mundo capitalista, lógico que isso é muito importante. Mas se ela estiver muito direcionada para isso, talvez a sua abordagem ela tem que ser mais direcionada para o ganho financeiro que essa iniciativa de cultura de dados pode trazer. Então, eu vou acelerar a tomada de decisão, eu vou melhorar a qualidade de dados, eu vou fazer tal... Então, isso pode ser muito, muito importante. Se a sua cultura corporativa ou a sua empresa está dentro de um mercado extremamente regulado, onde você precisa estar muito certinho, então aí você pode usar isso como, poxa, a cultura de dados para você evitar exposição, para você cumprir regra. Então isso pode ser usado na sua abordagem, tá? Mas tudo vai ser num entendimento de cenário, de solo, aqui fazendo analogia, para que você possa fazer ali a técnica de cultivo para sua semente mais adequada, tá bom? Então, tudo depende da sua estratégia, da sua visão e estratégia corporativa, tá? Não existe ali uma bala de prata, tipo, fiz assim, vai funcionar. Não, se alguém falar isso, analisa, óbvio, vai que a pessoa tem uma fórmula que funcione, enfim, mas seja bem ponderado em acreditar que uma bala de prata ali vai resolver todos os problemas de cultura que não vai, tá? Mas dica, comece pequeno, dá um passo de cada vez, testa uma coisa, tenha a capacidade de aferir para ver se o negócio deu resultado ou não. Faça um mapa de domínios da sua empresa, vê quais são os heavy users da sua empresa, quem usa mais dados, quem usa menos. Talvez você não precisa fazer uma coisa em escala corporativa, mas você pode pegar uma área que é heavy user e que dá o patrocínio não apenas de financeiro, mas um patrocínio de tempo, para você testar com eles coisas que deram sucesso, e aí em cima do caso deles, você pode promover para as outras áreas, tá? Novamente, eu falo lá do ego e do dinheiro. Se você falar que você fez algo com uma determinada área e deu tal resultado, a outra área que não foi contemplada nisso vai perguntar por que não fui? Quero fazer também. Então, escolha ali as batalhas que você vai batalhar e use isso como um business case interno para você trazer maior engajamento corporativo, tá bom? Isso aqui funcionou aqui, não falando dos tangerines, mas falando de uma maneira geral, tá? Funcionou aqui para a gente estabelecer o nosso programa de dados. Excelente, Rude. Vamos lá, sem mais perguntas agora. Muito obrigado. O Luciano falou que é engenharia civil mesmo, tá? Aí, ó, tá, então entendi certo. Ô Luciano, eu faço com o meu time, aí não fora a comunidade, faço com o meu time toda semana um momento de reflexão. Eu acho isso muito importante, porque você estabelece para as pessoas que trabalham com você princípios. Então, eu gosto de pensar assim, tecnologia é meio, tecnologia muda, evolui. Processo é meio, ele evolui, ele muda. Mas o princípio, ele é imutável. Então, se você estabelece bons princípios com o seu time, independente da situação, eles vão estar defendendo esses princípios. Então, acho que esse momento que você traz de reflexão, de entendimento, pô, legal, ele aplicou isso porque aquele contexto era assim, ele fez assado, ele analisou isso, você consegue trazer os princípios, é muito importante para você criar um time maduro, inteligente e um time que consegue lidar bem com os desafios do dia a dia, tá? Maravilha, Rude, excelente. Várias perguntas aqui. Quero deixar aqui aberto para você fazer as suas considerações finais e despedir desse público maravilhoso que nos acompanha aqui no Manhã com Dados.
Bom, primeiro, obrigado aí, Wagner, Bergson, né, pela oportunidade de falar aqui mais uma vez. Eu acho que essas ações, né, são bastante importantes, mediante aqui também a história que eu trouxe dos Tangerines. E talvez o desfecho aqui é: cultura de dados não é uma ciência exata, ok? Muitas coisas vão ser teóricas, ok? Você pode aplicar teoria. Muitas vezes as coisas vão ser empíricas, baseadas ali no seu conhecimento de dia a dia, na sua experiência, mas no final das contas o melhor caminho é o equilíbrio entre aquilo que você conhece e sente da sua cultura corporativa com aquilo que você aprende com o mercado, pela literatura e tudo mais. Então, siga sempre uma estratégia do equilíbrio dentro das suas ações de dados, tá? Respeite a curva de aprendizado da sua empresa. Eu sou uma pessoa legal hoje, mas durante muito tempo fui uma pessoa muito chata. O que eu quero dizer com isso? Eu impunha a minha visão nas pessoas. Poxa, eu sou uma pessoa que estuda pra caramba, às vezes eu já estou lá pensando em 2030. Eu não posso cobrar a maturidade que eu tenho das pessoas que estão dentro do meu ecossistema. Então, às vezes, você entender que a curva de aprendizado ela vai demorar, ou que a sua visão ela é óbvia para você porque você estuda sobre o tema e você é capacitado sobre o tema, vai ajudar você realmente a enxergar as oportunidades que você vai ter para trazer ali a melhor abordagem para o cenário que você está inserido, tá? Mas respeita a sua história, respeita a sua maturidade, não seja impositivo, tente influenciar o sistema para que essa influência sobre o sistema gere ali uma mudança de comportamento que você espera. Se você chegar assim e falar assim, Wagner, você tem que fazer assim, porque eu estou falando que é assim, você não vai ter engajamento. Agora, se você conseguir influenciar o sistema para mostrar qual que é o resultado de determinado comportamento, quem está seguindo o comportamento ou não, você influencia o sistema, a pessoa ela vai mudar como ela se comporta, porque ela não quer ser vista como um prejuízo ali dentro do cenário que ela está inserida. Então, ela vai mudar porque ela não quer ser exposta negativamente, porque ela quer ser bonificada por fazer algo bem feito, tá? Então, essas seriam aqui as minhas considerações finais. Maravilha, Rude. Agradeço aqui, em nome da Digital Edu, da BLR Data, do Bergson, a sua participação, por estar conosco aqui na edição, tá? O Bergson mandou até uma mensagem para você aqui, parabéns pela apresentação, Rude. É muito gratificante ver trabalhos como o do Tangerines. Precisamos mais desse tipo de iniciativas no mercado. Deixa eu te falar outra coisa. Maravilha. Obrigado aí, Wagner. Obrigado, gente. Pelo tempo. Excelente, Rude. Sucesso. Bom restinho de semana, né? O último dia. Bom fim de semana para você. Valeu. Tchau, tchau, gente. Um abraço, Rude.